Pronto, alunos do oitavo ano, essa é a nossa primeira aula de história. Eu quero ser breve, até por conta do tempo. Os nossos celulares estão cheios de vídeo, não comportam mais. Olha, eu quero ser muito breve, certo? Vou dar uma baixada. Antes de começar essa quarentena, esse processo que nós estamos vivendo, eu comecei a falar sobre um processo chamado Iluminismo, que aconteceu na França no século XVIII. O que foi esse processo? Estávamos na Idade Média. Quem mandava na Idade Média? A Igreja. Era a época em que a fé estava acima de todas as coisas. Era o governo de Deus, teocentrismo. A partir do século XVIII, entra a Idade da Razão, em que o Senhor, o poderoso Deus, sai de cena, não é mais o centro, mas o homem. E aí nós chamamos antropocentrismo, certo? Eu quero que vocês prestem atenção aqui, certo? O iluminismo. Esse movimento surgiu na França. Século XVIII defendia a razão acima de tudo. Então, muitos filósofos nessa época do século XVIII prevaleceu-se, trazendo as pessoas a um conhecimento. Por isso que recebeu o nome iluminismo, idade das luzes. Essas luzes é exatamente a razão, levando o homem a um conhecimento, porque a população na Idade Média, muitos não tinham conhecimento de nada. E muitas vezes pagava altos impostos. A igreja não sabia o que estava pagando. E aí quando os filósofos surgiam no século XVIII, trazendo a razão, até hoje, século XVIII, e aí eu quero citar o nome de alguns filósofos, e eu quero que vocês prestem atenção no livro de vocês, eu vou mandar a agenda no grupo, certo? Nós temos Montesquieu. Montesquieu foi o criador dos três poderes, que rege até a nossa Constituição, o nosso Brasil. Poder executivo, legislativo e judiciário, certo? Russell também foi um dos tais, muitos trazendo. Mas o que é que eu quero falar acerca disso? A igreja sai de cena, a razão toma conta do mundo, porque começou na França, Europa e todo mundo. E aí começou uma onda de a razão acima de tudo. Nós temos que ter o domínio, a razão, mas nunca perder a nossa fé. Voltando para o conteúdo, o iluminismo incorporou profundos valores renascistas nos estudos filosóficos. Séculos de luzes, o apogeu, o poder. No século XVIII passou a ser conhecido como século de luzes, exatamente por conta do conhecimento, certo? A questão do absolutismo da Idade Média. O rei, quem mandava era a igreja, tinha o poder absoluto, ninguém podia falar nada. Os iluministas começaram a ensinar as pessoas que isso era abusivo, que as pessoas tinham sim direito de se pôr e ter os seus direitos valorizados. Aí começou, século XVIII, século XIX até hoje, um processo chamado democracia. E eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou até pegar aqui as agendas que eu vou mandar para vocês, ó. Exatamente o iluminismo e a organização do governo, em que o poder absolutista perde seu poder, passando da Idade Média, chegando à razão, levando o homem ao conhecimento e também aos seus direitos ser valorizados. Mas no meio disso, nós temos que averiguar que também várias filosofias se difundiram também em todo o mundo, certo? A questão do relativismo, nós temos que ter cuidado, porque nem tudo é relativo. Porque se nós formos observar, é muita filosofia. A filosofia anda junto sempre da história. Então, averigue. Aí eu vou mandar um grupo, certo? Eu quero que vocês prestem atenção. Cada leitura, cada filósofo. E por que nós estamos vivendo hoje esse sentido do relativismo? Fruto desse processo chamado iluminismo que aconteceu no século XVIII, certo? Eu já gostaria de agradecer a todos, a participação de vocês, certo?
E eu peço uma coisa, se dediquem, leiam, porque sem a leitura não há nada. Eu gostaria até de deixar uma leitura para vocês também, de um livro muito bom. Vou procurar aqui para vocês. Que é exatamente um guia sobre a história do Brasil, de um autor muito bom, que vai desmistificar muitas mentiras que foi contado, certo? Eu posso mandar esse livro em PDF para vocês também. Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, o nome do livro. Leiam, que vocês vão descobrir muitas coisas que muitos historiadores que estão no livro que não é verdade. E aí nós temos que ir à historicidade, certo? Eu gostaria já de agradecer a todos e pedir que todos prestem bastante atenção, certo? E eu peço cooperação de todos. Vamos olhar no portal, nos grupos. Deus abençoe a todos.